Olá pessoal, de volta aqui com o CM Debate, nesse bloco que a gente trata de cultura, comportamento e outros assuntos. Célio, a gente foi apresentado, essa semana algumas pessoas foram apresentadas, outras já acompanhavam um novo ícone da intelectualidade brasileira, o Monark, né? O Monark, que não é a bicicleta, na nossa geração Monark era uma bicicleta, né? Nesse caso aí, o Monark virou um influenciador, essa nova categoria que temos, o influenciador, né? Ele pilotava um podcast, um videocast, na verdade, parecido com o que a gente faz aqui, sendo que era uma coisa mais informal, entrevistando pessoas e tudo mais, tão informal que, né, que ele disse que ficou bêbado durante o processo. Olha que informalidade, né? E aí veio a questão da declaração dele, né? Na declaração, entre aspas, defendendo a possibilidade de se existir um partido nazista, né? E aí, para a gente começar a discussão, Célio, você acha que o Monark é nazista ou é burro? Ele é consequência desse processo, né, que tomou conta do Brasil, especificamente nos últimos anos. As vozes da internet, a facilidade de se comunicar, de produzir conteúdo, de falar com o mundo, né? Ele é fruto dessa explosão da comunicação digital, do mundo virtual, enfim. Essa é a primeira, para o bem e para o mal, né? E tudo que isso acarreta, e tudo que isso vem acontecendo. Ele também está de acordo com essa onda de ser de direita, ser conservador, a gente já debateu isso aqui, né? Que até um dia desse era meio constrangimento, né? As pessoas passaram a se orgulhar, né? É o que se constata, é o que se diz, é fácil ver isso e tal. Ninguém dizia que era de direita antes, né? Hoje todo mundo, enfim, força de expressão, perdeu a vergonha, saiu do armário, pode dizer que é de direita, que é reacionário. O Brasil tem uma categoria chamada liberal conservador, que eu acho que é específica do Brasil. Não existe isso em nenhuma parte do mundo, mas no Brasil existe. É engraçado, todo mundo já deve sabe do assunto que a gente está falando aqui, desse Monark, ele e o parceiro dele lá, que apresenta esse programa, no YouTube. Isso. O que eu acho uma das coisas incríveis é que o cara é um sujeito amplamente desinformado. Então, completamente. Ele não sabe nada de nada. Aquele cara não sabe nada de nada. E não é a coisa de você simplesmente desprezar a rede social ou dizer que isso é uma bobagem. Não, bobagem é combater. Isso está aí, isso é a nossa realidade, isso é a vida, e está tudo certo. O político tem que estar mesmo, vai estar, todo mundo vai estar, é a comunicação. A questão é que os caras não sabem nada, nunca foram apresentados a um livro na vida e saem por aí decretando o que é e o que não é cada coisa que eles nunca ouviram falar na vida. Aí um cara como esse, que eu não sei se na origem é um idiota, mas agiu como um perfeito idiota, um cretino, quer lacrar, né, como se diz, que acha que é importante aparecer para defender o partido nazista. Pô, o cara não tem o que fazer a essa altura do campeonato, não tem o que fazer da vida desse cara. Deturpado de liberdade, né? Para defender o partido nazista. Pô, estamos no Brasil, 300 demandas aí para o cara resolver. Aí o cara quer debater a existência e defende que existe um partido nazista. Pô, a gente tá... Que prioridade é essa, né? Aí não é nem necessário debater a mente daqueles, porque o cara não sabe nada, mas o sujeito está sendo personagem agora de reportagens internacionais, né? Eu acabei de ver agora que ele está na primeira página do New York Times, se comparando a um outro maluco internacional, negacionista, enfim. Joe Rogan. Exatamente. Esse Monark aí o posicionamento dele, e no outro, o ex-BBB, né, o tal do Adrilles, comentarista, que qualquer maloqueiro vira comentarista da Jovem Pan, dessas bobagens tem. Aí o outro vai e faz o gesto de saudação nazista, depois no dia não tem coragem de assumir o que faz, vem com conversa que estava dando tchauzinho, pior ainda do que o Monark, esse daí. Mas é uma quadra muito difícil. Eu acho que o bom aí é que é um teste para as instituições, para o Brasil, para você, para mim, para todo mundo.
ter sua opinião, prestar atenção nas coisas, debater, criticar. A verdade é que esse cara não é um caso isolado, ele é só um de vários que estão espalhados por aí. Até na chamada grande imprensa, na imprensa profissional, começaram a várias vozes, né, aqui e acolá, ecoando esse tipo de pensamento imbecil desse sujeito, desse tal de monarca. Não acho que é uma falácia a coisa da liberdade de expressão, querer defender, porque o cara pode falar tudo, a liberdade de expressão. Eu acho que esses caras não estão preocupados com liberdade de expressão, eles estão preocupados em confusão mesmo, em fazer confusão, em aparecer e em espalhar esse tipo de ideia intolerante, né, asquerosa, que agora, tem que ser combatido, na verdade. O Solon ele não é o único, né? Tem vários, de todos os campos teológicos, inclusive. Sim. Todos, entendeu? Como o Milon falou, a burrice ela não tem ideologia, né? Mas a internet ela deu abertura para esse tipo de pensamento, esse tipo de pessoas. Vai desde aí imagina aquele internauta que faz aqueles comentários distópicos, totalmente desproporcionais. De repente o cara ganha um microfone, faz um programa pseudo-jornalístico, tem uma série de seguidores e pessoas da maior importância de todos os segmentos teológicos vão no programa do cara. Ele, antes disso, já tinha discutido com o Marcelo Freixo sobre a questão da arma e todo mundo. Assim, você não acha que a gente exalta também? Então, a gente cria, isso é resultado de uma criação nossa como sociedade? Esse aspecto, nesse episódio desse podcast, aí, com o vídeo em que o monarca fez essa defesa, foi durante uma conversa com 2 deputados federais. Isso. A Tabata Amaral e o Kim Kataguiri. A Tabata ainda reagiu. Né? 2 deputados da nova geração. 2 deputados da nova política, seja lá o que signifique. Vieram renovar as práticas. Um mais do campo progressista, no caso a garota, o outro mais o cidadão lá, o rapaz. Kim Kataguiri. O Kataguiri do MBL, né? Aí veja, agora eles estão ali porque o cara tem audiência. Não porque o cara é o debatedor qualificado, né? Então, assim como ele, outro... Freixo, Ciro, todo mundo foi Boulos, lá, foi bater continência para 2 semi-analfabetos, que não sabem de nada, mas tem não sei quantos milhões de inscritos, e aí os políticos não interessa o pântano que seja. Se tem alguma audiência, eles metem a cara no pântano para conversar com essa turma. Quer conversar, exatamente. É impressionante. O assunto... A gente só triscou aqui, complexo, vai demorar, vai estar aí, desdobramento, foi muito barulho, um barulho grande esse negócio. E tinha que ser realmente, porque o perigo aí é a banalização, né? É a banalização. O outro rasga a placa da Marielle, aqui em Maceió, um vagabundo safado, um pilantra qualquer, joga uma coisa na janela se tem uma... O cara não gosta. Chuta cruz em homenagem a pessoas que morreram de Covid, o cara sai por aí. E o outro vai defender que o nazismo pode falar, pode aparecer, pode pregar a extinção de pessoas, né? Que é isso que é o nazismo. A eliminação de um grupo da sociedade, né? A coisa mais hedionda que a gente tem aí na história, enfim. Célio, a gente vai continuar com esse assunto em várias outras... em outros podcasts, e até um contrassenso, né? Porque a gente não é o formato que faz a mensagem ela tomou qualquer formato. A gente está num formato, inclusive, parecido com o dessa turma, mas a mensagem ela é mais importante do que qualquer formato. A gente tem esse quadro das dicas, ali a gente, em comum acordo, a gente decidiu que a gente ia fazer uma coisa um pouco diferente. Hoje a cultura nacional, o jornalismo brasileiro, perdeu o Arnaldo Jabbour. Faleceu hoje, no dia que a gente está gravando, né? Aos 81 anos de idade. E aí, ao invés de cada um dar uma dica sobre qualquer outra coisa, a gente vai um pequeno papo com dicas sobre o Arnaldo Jabbour. Então, eu já vou dizer a minha e soltar aqui para você. Tem 2 filmes que eu acho importantes na filmografia do Arnaldo Jabbour, cineasta, né? Porque tem o Arnaldo Jabbour jornalista e o Arnaldo Jabbour crítico. O Eu Sei Que Vou Te Amar. Eu Sei Que Vou Te Amar, escrito e dirigido por ele. Isso. Com o Thales Chacon, que também já está aqui, e a Fernanda Torres. Fantástico filme, conta a história de 2 jovens que, no fim de relacionamento, que fazem mais ou menos um jogo da verdade pós-relacionamento. É um filme de 86, 87. Né? 86 esse filme. A Fernanda Torres ganhou... 86, é porque Eu Te Amo de 80, ela ganhou vários prêmios, né? Os 2 estão fantásticos.
E o meu predileto dele é um filme de 78, que é o Tudo Bem, Sim. filme com a Fernanda Montenegro, Paulo Gracindo, que ele fala da relação de uma família de classe média com a classe operária. Isso. É um filme bem cáustico, bem o estilo do Arnaldo Jabor, mais ou menos um corte dele com a filmografia para trás. A partir desse filme ele criou uma nova característica na filmografia dele. Eu acho que os dois filmes estão na Globoplay, naquele stream lá, então tão fáceis para ver. São essas duas dicas. Discorra mais sobre o Arnaldo Jabor. Então, eu vou citar logo 2 filmes também, como dica, ele tem uma obra extensa, né? Então, uma longa obra. Acho que o primeiro filme dele, um dos primeiríssimos filmes dele, é um documentário chamado Opinião Pública. Acho que está até no YouTube, com acesso liberado, e em outros streams também. É um filme bem curioso, que ele entrevista jovens, né? Preto e branco, no final dos anos 67, eu acho, por aí, no final dos anos 60, e entrevista jovens no Rio de Janeiro falando sobre o futuro, sobre o Brasil, sobre o que espera e tal. É uma primeira investida do Jabor. E o outro filme é Toda Nudez Será Castigada, que é de 73, a adaptação de um clássico do Nelson Rodrigues, o Darlene Glória e o Paulo Porto. Acho que ele acerta, é difícil produzir algo à altura da obra do Nelson nas adaptações. A maioria dos filmes, o cinema brasileiro falhou, mas o Arnaldo Jabor vai bem nessa adaptação. Então, entre vários filmes, você citou 2 filmes curiosos também dele, cito esses 2. E o Arnaldo, só para contextualizar, né, um nome realmente importante, e ele está no coração do movimento mais importante, ou pelo menos o que mais barulho fez no cinema brasileiro, que é o cinema novo, no começo dos anos 60, ao longo dos anos 60, com Glauber Rocha, com Nelson Pereira dos Santos, com Cacá Diegues, que é alagoano, Paulo César Saraceni. Mudou o cinema brasileiro, tornou o cinema brasileiro conhecido como nunca foi até então, internacionalmente, com prêmios no Festival de Berlim, Festival de Cannes. O Glauber foi amplamente premiado, o Jabor também, nosso Cacá Diegues também. Eles mudaram o cinema que se fazia até então, também para críticas. Isso, né? Não sou um adesista de primeira hora, quer tudo, há problemas também, mas enfim, é um dos movimentos mais importantes no Brasil, também dos anos 60. E o Jabor, uma coisa curiosa que aconteceu na vida dele é que, no fim dos anos 80, século passado, mas provavelmente 86 e 87, depois de Eu Sei Que Vou Te Amar, em 87 ele estreou como colunista da Folha de São Paulo, né? Passou a ter uma folha, passou a ter uma página inteira na Folha de São Paulo, engraçado, substituindo praticamente o Paulo Francis, que era o colunista, brigou com a Folha naquela época e foi para o Estadão. O Jabor trocou umas farpas com ele sobre cinema. São estilos diferentes, né? E acabou virando colunista. E foi muito, eu me lembro bem, foi um barulho muito grande, porque era uma novidade. O Arnaldo Jabor já era um cara consagrado e praticamente abandonou o cinema. Alguns disseram que ele foi fazer cinema no jornal, né, com os textos que realmente escrevia. Com as crônicas e tudo mais. Com as crônicas, escrevia muito bem. Um personagem marcante dos nossos últimos 50 anos na cultura brasileira, deixou uma obra importante, tem livros publicados de crônicas e textos, escrevia muito bem e ficou, também substituiu de algum modo, lembrei agora, curioso, o Paulo Francis na TV Globo. Perfeito. Porque ele virou comentarista do Jornal da Globo lá na madrugada, até um dia desse ainda estava fazendo de casa, que era o posto do Paulo Francis também, né? Enfim, o Jabor era um cara interessante, com uma obra polifônica, diferente, com muita coisa para se ver. A crônica televisiva, talvez um dos últimos. Sim, é verdade. Né? É isso aí. Então é isso, gente. Eu queria agradecer a vocês mais uma vez, o terceiro bloco, falando sobre aqui o Jabor. Na semana que vem a gente está de volta, falando sobre novos temas. Queria agradecer também a audiência, o pessoal, como tem aumentado. E aí tem aumentado cobrança, comentários também, críticas também, viu, Sérgio? Depois a gente compartilha isso, mas isso é do jogo e isso só melhora. E aí a gente continua agora em março com novos projetos. Depois a gente anuncia no momento certo, mas a gente tem novos projetos aqui no CM Debate,
a gente vai ter algumas novidades para vocês. Obrigado.